Escrever, dirigir e encenar um espetáculo. Fazer tudo isso não é para qualquer um. Por isso é uma honra receber esse convidado que dá conta de tudo isso, Aderbal Freire Filho. Ele ficou 10 anos sem representar no teatro e agora está de volta aos palcos com a peça depois do filme, que inaugura o Teatro Poeirinha. Os Dois Abandonados. Aderbal traz para o palco o personagem Ulisses, já vivido por ele no longa-metragem Juventude de Domingos Oliveira. Do passado, um espelhinho, o escudo do América. Eu e a professora de comunicação e teatro, Vera Novelo, temos a difícil e prazerosa missão de entrevistar esse grande diretor, autor e ator. Será que nós vamos conseguir, Rodrigo? Então vamos lá, vamos tentar. Vamos lá, vamos começar. Aderbal, primeiro, quem é Ulisses? Como você transportou ele da tela do cinema para os palcos? Ulisses é um dos 3 personagens do filme de que você falou, do filme Juventude do Domingos. Os 3 personagens chamam Ulisses, naturalmente, o que eu fazia, o do Paulo José, que chama Davi, e o Antônio, que era o personagem do Domingos Oliveira. 3 amigos que se conheceram na infância, num colégio, onde, além da convivência do colégio, tiveram uma aproximação maior quando, digamos, a pedido de um professor do colégio, ensaiaram e montaram uma peça de teatro, a peça Ceia dos Cardeais, uma história em que 3 velhos cardeais, com um cardeal francês, um espanhol e um português, contam a história de um grande amor que tiveram na vida antes de se dedicarem a essa vida que proíbe os amores. Mas, enfim, eles 3 fizeram isso na infância e continuaram amigos pela vida toda. No filme é um dia em que eles se reencontram como os cardeais, eles agora naquela época eles tinham 12 anos, 13, e faziam personagens de 70, que eram os cardeais. Agora, eles que estão com a idade dos cardeais resolvem uma noite encontrar na casa de um deles para falar também do seu passado e dos seus amores. Aquela mulher não era minha, não era para mim, que ela dizia que assim não dava mais. Eu até mudava, contanto que ela fosse minha. Uma mulher bonita, descontrolada, mas bonita. Estava tão decidida a me abandonar, abandonar o cara que ela pensou que eu fosse. Brevissimamente, o meu personagem me fascinou, adorei fazer. Foi uma experiência rica para mim de trabalhar, de fazer uma coisa no cinema, um personagem tão bom, de conviver com os meus amigos Paulo José e Domingos Oliveira, e de ter por esse personagem digamos, um afeto especial, porque ele falava de algumas coisas da geração, da idade, e eu achava que podia desenvolver, trabalhar mais isso. E o que é isso de você ter muitos sonhos e pouco tempo. Então foi isso que me fez pegar o personagem e dizer, vou adiante com ele. Tanto que a peça, só uma observação, ela apesar de se basear nesse personagem e de pretender não quebrar digamos, a linha de lógica de desenvolvimento desse ser, cria situações que não estão absolutamente previstas no filme. Não é nada que tenha no filme. A gente pode assistir a peça sem ter visto o filme. Exatamente isso que queria dizer. Pode ver a peça absolutamente independente de ter visto o filme. E além do Ulisses, você também interpreta na peça outros 11 papéis. Como é se desdobrar em tantos personagens? A peça é apresentada sempre como um monólogo. Eu tendo a dizer, não é um monólogo, não. São muitos diálogos. Carro roda perigosamente. Ulisses parece não ver as ruas de Copacabana, por onde entra, dobra à esquerda, à direita, sai, volta a entrar. Prata Ribeiro, Constante Ramos, Nossa Senhora de Copacabana, Miguel Lemos, Prado Júnior, Bolívar, Leopoldo Miguel, uns nomes míticos. Ele fala para uma câmera invisível, a câmera onipresente, um Deus, câmera, que filma a cidade fantástica. Continua falando para a câmera,
para o Deus da nova realidade, criador de todas as sombras. Eu quis contar só a história, e conto do ponto de vista de um roteiro de cinema, a estrutura, digamos, dramatúrgica da peça, como eu escrevi a peça, como se estivesse escrevendo um roteiro de cinema, dando as locações, os lugares e tal. E por isso eu introduzo o espectador em cada cena. E aí posso fazer os outros personagens com uns traços mais ou menos leves. O Ulisses, digamos que eu desenho mais profundamente. Os outros eu faço o traço de uma caricatura, quer dizer, não no sentido de deformá-los, mas no sentido de serem traços rápidos e que caracterizam logo. Então, são todos os personagens com quem ele se depara nesse caminho de um solitário para o seu... sei lá para onde, o seu poço. Eu só anunciando meu filme que vai passar aqui nesse cinema. Tem cinema aí não? Tá vendo? Me parece que você é um diretor que é depois do cinema. Quer dizer, não seria possível Aderbal Freire Filho se não existisse o cinema ou essas outras mídias que vêm vindo por aí. Você, até a estrutura dramatúrgica tem uma coisa de filme, né? Você teria vontade de fazer cinema, dirigir cinema, por exemplo, ou basta para você dizer assim, o cinema é muito bom, mas ele fica lá, eu trago o personagem, ponho aqui no teatro com maior conforto e dou conta aqui com elementos que são essencialmente do teatro. Quer dizer, como é que essa relação cinema-teatro hoje no seu teatro? Enfim, é uma relação que me enriquece, porque independente até de fazer um espetáculo ou outro com elementos trazidos do cinema, ou dialogando no espetáculo com o cinema, assim, concretamente, esse diálogo eu tenho sempre. Para mim, o teatro, quer dizer, para mim, eu observo o teatro se reinventando a partir do cinema. Então, esse teatro que foi entrando num caminho de, digamos, representação fotográfica verista, ele não podia muito. Felizmente, foi inventado o cinema e libertou o teatro disso. Liberto, o teatro expandiu as suas fronteiras. O teatro pode tudo. O cinema tem isso, pode cortar. Você faz, depois você não quer mais, você corta, tira fora. Quer ir ao cinema comigo? Al cine, não queres? Enquanto no cinema tem uma ilusão, digamos, permanente, no teatro tem uma outra natureza da ilusão. A ilusão é um jogo jogado entre o ator e o espectador. Daí, eu poder ter uma poética ampla. Aí, nesse caso particular, em algumas... Eu, por isso, não senti muita necessidade, em toda quase a minha vida de diretor, de usar nenhum recurso do cinema. Eu não preciso, por exemplo, quando eu fiz Sonata de Outono, que foi um filme, ou quando eu fiz O Carteiro e o Poeta, que foi um filme. Eu não precisei de nenhuma projeção e tal. Sonata de Outono, a cena que as duas tocavam piano e tal, eu não precisava nem do piano, só o banquinho para lembrar que tinha um piano e elas tocavam no ar. E a cena comovia tanto quanto no filme você vendo as duas tocando piano. Então, não precisei. Depois dessa relação, digamos, de compreender esse diálogo, digamos, implícito, aí sim eu estou fazendo alguns diálogos explícitos, como no Hamlet, que a gente filmava algumas cenas em cena, ou a câmera funcionava em cena, e aí, por exemplo, a gente podia destacar o Hamlet no momento. Enfim, e agora tiro um personagem do filme e continuo com a linguagem de filme, de cinema, e junto até um poema, no fim, eu digo um poema de um poeta chileno, que é o Nicanor Parra, que faz a ligação que eu quis fazer entre cinema, teatro e vida. Onde é que está a ilusão? Onde é que está mais? No cinema? No teatro? Na vida. Onde é que ela está mais? E ele faz essa aproximação quando ele, falando da vida, ele pergunta se somos filhos do sol ou da terra. E se somos só terra, não quero mais continuar rodando esse filme. E está falando da vida, não é filme nenhum. Vamos parar a sessão. Porque
porque a gente tem que ser filho também do sol. Por isso mesmo, chefe, porque fechou o cinema, que não tem ninguém para botar o cartaz do meu filme, eu tenho que fazer isso. Eu, Burt Lancaster, sem pessoa. Essa questão do sonho e do tempo. O Ulisses traz pra gente muito forte a coisa do suicídio relacionado ao fato de que ele não está aguentando o fato de que o tempo dele vai acabar. Então, aparentemente, ele começa a se desesperar aí, né? Meu tempo está acabando e eu tenho que fazer mais o quê? Né? Tem aí alguma interseção, o Aderbal e o nosso personagem. Eu não resisti, eu tive que perguntar isso, viu? Desculpe, mas eu queria saber isso. Quer dizer, muitos projetos, muitos sonhos. Quando a gente é jovem, a gente está falando aqui para o nosso público que é jovem, aqui todo mundo acha que pode errar agora, depois vai ter tempo para corrigir, para escolher outra coisa, para mudar de profissão, né? Tudo isso. Mas será que não valeria a pena a gente dar um pouco essa perspectiva? Gente, o tempo é precioso. Ou será que tem alguma dica nesse sentido aí na peça? Ou é inevitável, cada um vive na sua hora mesmo e as fases são assim? Enfim, o que você acha que tem aí de encontro Aderbal-Ulisses? Certamente tem muito, né? Quase todos os nossos personagens são muito autobiográficos. Tem muito de autobiográfico. E tem muito de não. Por exemplo, o Ulisses quer muito se matar. Eu não. Graças a Deus. Ulisses, sentado nas escadarias da Biblioteca Nacional. Tá bom, Paulo Emílio, vou fazer isso sim, vou me matar sim, falando no celular. Mas aqui onde eu estou não dá. Só se a Bíblia de Gutenberg diz que tem uma nesse prédio, só se ela sair voando lá de cima e cair bem na minha cabeça. A morte bíblica eu mereço. Mas tem uma coisa de desencontro de profissão que isso todos nós, os jovens, enfim, da PUC, todos estão assim, fazem uma escola, uma faculdade, depois descobrem que não é muito por aí. Eu vivi essa situação. Eu fiz direito, me formei em direito e passei e fiz direito. É verdade que eu já fazia teatro antes de fazer direito, bem antes. Fiz direito, fiz teatro, fiz rádio, trabalhei em rádio, fui locutor de rádio, trabalhei como técnico em prospecção de petróleo da Petrobras, fui vendedor de móveis de aços, fui dono de bar, enfim, muitas coisas. E aí fui advogava e deixei tudo para fazer a única coisa que permaneceu esse tempo todo, que era a minha paixão, que era teatro. Então, é muito essa coisa da gente não saber. Enfim, é uma coisa que pode acontecer com as pessoas, outras sabem melhor, isso varia, né? No meu caso também, eu agora, nessa idade, me arrependo um pouco do tempo que eu fiquei bestando. Então, acho que o tempo é precioso sim. A gente tem mesmo que se entregar às nossas paixões, às vocações que a gente acredita que tem, para ir fundo. Então, na peça, por exemplo, esse personagem, essa coisa da morte, eu até brinco com ela, quer dizer, não levo muito a sério a vida, porque se levar também é duro. Então, por exemplo... É bem humorado, né? Tem umas horas que a gente pensa que vai ficar muito filosófico, mas aí vem o nonsense que a vida mesmo traz pra gente, né? Exatamente. Muitíssimo obrigado. Três vezes. Primeiro pela presença, Aderbal. Muito obrigado, Vera. Depois porque ele vai doar o DVD do filme Juventude, do Miguel de Oliveira, e também 3 exemplares do livro Depois do Filme, que tem aqui todo o texto da peça para a nossa biblioteca da PUC. E também porque ele está oferecendo 2 ingressos por dia para a peça. Então, os 6 primeiros internautas que acessarem o portal PUC Digital, entrarem lá no endereço do Fale Conosco e mandarem a mensagem: eu quero assistir a peça Depois do Filme, com nome completo e matrícula, vão ganhar as entradas. Tá certo? Lembrando que a temporada da peça vai até o dia 26 de junho. O preço da inteira é R$30. Muito obrigado. Até a próxima. Eu tenho que ser agora mesmo. Volta depois. Rapidinho. Subo e desço.